Estabelecer limites nas relações muitas vezes pode ser muito difícil, né? Muitas vezes pode até desestabilizar um pouco naquele momento, mas não necessariamente que precise destruir, né, aquela relação. Muitas vezes a gente precisa sinalizar o quanto o outro está invadindo o nosso espaço, o quanto o outro está tentando provar uma verdade absoluta sobre o que ele pensa sobre a vida, sobre as situações que ele entende do que é certo e é errado, e muitas vezes nos empareda, nos coloca numa situação, às vezes, de limite. E a gente precisa dizer para o outro até onde ele pode ir. Até aqui tudo bem, passando daqui é a minha vida, é a minha relação, são os meus desejos, aquilo que eu quero para a minha vida. E estabelecer esses limites não necessariamente precisa destruir uma relação. Ela pode se desestabilizar num primeiro momento. Muitas vezes a pessoa pode receber aquilo como algo negativo, como sendo impositivo para ela. Quando tu diz não para algo, tu está dizendo sim para ti. E muitas vezes quando a gente aceita tudo, né, permitindo que o outro faça o que ele bem entenda, né, que ele avance o sinal, que a pessoa acredita realmente que aquilo que ela está fazendo nessa intromissão na tua vida, né, seja relacional, seja no trabalho, isso pode ser muito devastador para a pessoa que está invadindo e muitas vezes para aquela pessoa que está se sentindo invadida, né? E quando a gente estabelece o limite, muitas vezes a situação pode já estar num nível muito acalorado das emoções, ou seja, a gente vai aguentando, aguentando, aguentando até que o momento chega. Até aqui deu. E esse limite, ele é necessário. E muitas vezes a gente precisa dar esse limite na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. E às vezes as pessoas podem não receber isso de uma forma boa. Mas a gente tem que ter a clareza que a gente pode dizer o que a gente não quer mais, que aquilo está realmente causando e impactando uma coisa ruim dentro de nós e a gente precisa sinalizar. Isso não quer dizer que tu precisa destruir aquela relação. Talvez naquele momento aquela relação se rache um pouco, não fique tão assim natural, mas com o tempo, quando tu estabelece limites claros, tu te posicionar dizendo que tu não aceita mais as coisas como elas estão, ela te valida, ela te sustenta, ela te fortalece, porque ninguém mais importante do que tu mesmo para dizer o quanto aquela situação ela está sendo demasiado na tua vida, te causando sofrimento e muitas vezes o outro nem sabe disso, porque ele acredita que a forma como ele está invadindo é a melhor, a forma como ele diz ou como ele fala sobre a tua vida, como a maneira que tu deve agir, na maneira que tu deve te posicionar, e ele acredita de fato que aquilo é real e nem tem ideia do impacto que pode causar na tua vida. Mas a verdade é que se tu não estabelece esse limite, existe um sofrimento psíquico, existe um sofrimento de invasão, onde tu tá sempre te sentindo ali, né, tendo que dar desculpas muitas vezes ou até justificativas pelas tuas atitudes. E na verdade, quando tu diz agora eu não quero, isso eu não desejo mais para mim, muitas vezes o outro se sente bagunçado, porque muitas vezes até ele só é acostumado a viver dessa forma, a achar que ele é o dono da razão, que é o dono da verdade. E nem a gente é o dono da verdade. Muitas vezes a gente está naquela relação e a gente nem sabe muito bem o que está havendo, né? Mas quando existe um desajuste aqui dentro, que algo está errado, que algo não está bom, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se preservar, né? E estabelecer limites às vezes pode ser muito dolorido. Pode ser dolorido para quem vai falar o limite e para quem recebe o limite. E num momento que muitas vezes pode ser no calor da emoção, as coisas podem se destruir. Mas isso não quer dizer que precise ser assim. A gente pode inclusive reconstruir relacionamentos a partir dos limites. E relacionamentos mais saudáveis, onde eu não fico engolindo aquilo que eu não quero, onde eu fico dizendo eu sou protagonista da minha vida e consigo impor, né, aquele limite para mim que não me machuque, que não me fere.
Então é muito importante a gente entender isso, que limite, dizer o não, dizer que tu não quer mais que seja desse jeito, não necessariamente vai ser determinante para te terminar com uma relação, ou seja ela familiar, relacionamento amoroso, de trabalho. Ela pode ser inclusive determinante para construir aquela relação com novas bases, com limites certos, onde cada um pode ter a sua vida, né, ter a sua verdade, se relacionar junto, onde a minha decisão não dependa do que aquela pessoa está sentindo, né? Eu preciso decidir com base naquilo que eu desejo e não com a interferência, né, emocional que o outro muitas vezes possa ter sobre a minha vida.